E o espanhol, para nós aqui, brasileiros, seria de uma tamanha importância para a nossa comunidade latino-americana, e não só a comunidade latino-americana, a América. Uhum. Quando eu falo América, todo o continente. Porque a gente consegue hoje comunicar em espanhol desde a Argentina até o Canadá. Aham. Se você, mesmo um lugar, cidadezinhas que eu visitei nos Estados Unidos, que não tem tantos falantes de espanhol, se você der um grito, alguém fala espanhol, sempre tem um americano que consegue comunicar com você. Uhum. Isso é muito interessante. Dentro da língua espanhola, tem diferenças dependendo da região, assim como tem do nosso português para o português de Portugal. Então, explica para as pessoas, até para as pessoas que vão se interessam e querem começar a aprender o espanhol, qual a diferença entre o espanhol da Espanha, ou o castelhano, ou o catalão, que se fala numa região específica da Espanha? Quais são as principais diferenças? E quando a gente pensa em aprender inglês, a gente pensa no inglês americano, como Certo. base para depois a gente conseguir decodificar os códigos dos outros ingleses que são falados em outros países. No caso do espanhol, do castelhano, qual seria? Seria o inglês falado aqui pelos argentinos, ou a gente inicia pelo inglês falado na Espanha e a partir daí a gente consegue partir para os outros? Ora, na minha visão de professor, não sei se todos meus colegas vão concordar com isso, mas para mim, o espanhol, quando você aprende espanhol, você comunica em espanhol em todos os países, com todos os nativos. Olha só. Diferente do inglês, que não dá, Não dá. O inglês não funciona assim. Se você sai, por exemplo, aprende o inglês nos Estados Unidos, às vezes vai para a Escócia, você tem certa dificuldade. Quando eu vou escutar o inglês britânico, por exemplo, às vezes me enrosco. Tá? O espanhol não. O espanhol ele tem uma unidade linguística diferente do português. O português de Portugal tem uma estrutura que difere do português do Brasil. Bastante. A tonalidade, tudo. O espanhol não. Quando você aprende o espanhol, a gramática ela conseguiu, a Real Academia Espanhola de Línguas, conseguiu unir os 21 países. Agora, é claro que vai ter regionalismo. Sim. Como, por exemplo, palavra que no Chile é uma coisa, em Cuba é outra, na Argentina, por exemplo. Na Argentina eles falam metro, eles vão falar subt. Uhum. Então, mas aí é uma ou outra palavra. Como mas a gente tem aqui no Brasil, exatamente. né? A mexerica bergamota. Agora, eu digo uma coisa do espanhol, por exemplo, você falou da Espanha, né? O catalão. Quando eu falo espanhol, o castelhano é a mesma coisa. Porque o castelhano, que é a língua da Castilha, Castilha la Vieja e Castilha-La Mancha, então, da onde surgiu o espanhol. Só que com o domínio da Castilha sobre a Espanha, essa língua passou a ser chamada espanhol. Espanha é espanhol e passou a ser de toda a Espanha. Uhum. Mas a língua é castelhana. Entendi, Tá certo? entendi. E você tem na Espanha galego, você tem o catalão, você tem o basco, você tem uma variação do catalão que pode ser igual, que é o valenciano. Você tem um estilo de falar muito típico no sul da Espanha, que veio muito para a América. Tá? Então, esse castelhano, na América a gente prefere falar que nós falamos castelhano. Uhum. Tá? Mas pode ser o castelhano e o espanhol. Agora, naturalmente, se você vai para a Argentina, o brasileiro se sente mais confortável. Por quê? Quando eu falo brasileiro de São Paulo. Porque nós falamos um certo sotaque italiano. Falamos cantado, falamos quente, casa, é muito italiano a maneira de falar do paulistano. Quando vai para a Argentina fala o espanhol, mas com um sotaque muito forte do italiano. Então parece que é quase que los hermanos. Entendi. Mas quando você vai para o Chile, já tem uma diferença de maneira de falar. E muitas palavras que não são comuns para a gente escutar. Tá? A Bolívia também. Bolívia também. Bolívia porque tem influência da língua indígena também. Mas quando você fala o espanhol clássico, aquele que você aprendeu na escola, você comunica em todos os países e eles compreendem você. Tá?
Talvez passando para mostrar alguns outros países, por exemplo, o Peru e a Colômbia, eu até falo para os alunos que o espanhol é bem mais, talvez, mais tranquilo para nós. O argentino tem outras misturas, do italiano, tudo, né? Uhum. O México, por exemplo, já tem mistura do inglês. Tem muitos mexicanos que estão na Califórnia, no Texas, que já está surgindo uma língua como chamado de Spanglish. Sim. Você vai adaptando a língua. Então, isso também às vezes dificulta. Mas, quando você fala o espanhol, todos compreendem. Entendi. Você falou algumas vezes sobre os Estados Unidos. Você também ministra aula de inglês ou não? Eu também dou aula de Também inglês. dou aula de inglês. Tá. Quais são as principais barreiras de aprendizado que você identifica com seus alunos quando você está falando do inglês e quando a gente está falando do espanhol? Eu conheço gente que estuda inglês há muito tempo e não se sente confortável em se expressar no idioma. Muito comum a gente ouvir, eu consigo ler e pegar o contexto, eu consigo ouvir e daí talvez a popularidade das músicas, né, em inglês, mas eu não consigo me expressar. E tem outra coisa curiosa, e aí talvez a repetição seja a resposta, que eu consigo, eu já ouvi muita gente falar, eu consigo ouvir determinado cantor em inglês, mas eu não consigo acompanhar uma série em inglês, por exemplo, ou assistir um filme no idioma original. Quais são essas barreiras? O porquê que é tão... E no espanhol isso é parecido? Acontece isso também no espanhol? Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Porque o espanhol, com relação ao inglês, não tem nem comparação. Porque se for para a leitura, você vai pegar um texto em espanhol e vai ler. Porque o seu cérebro vai organizar. Já a audição já vai mudar um pouco, porque uma que na fala, o espanhol é das línguas mais rápidas do mundo. Se não me falha a memória, agora é a segunda mais rápida. O primeiro é o japonês, tá? De rapidez. Olha só. Então, o japonês e o espanhol, ele tem uma tonalidade que é muito rápida. Por quê? As vogais, o espanhol, as 5 vogais que tem no português, as 5 vogais que tem no inglês, no espanhol não muda. Você tem 5 vogais, é 5 vogais. No português, você tem o A, que é nasal, gutural, você tem A craseado, você tem A que faz combinação do A com o O, fica ão. Aí o cara fala João. Não fala João. Ele perde, tem o gutural de Ana, né? No espanhol é sempre A. Não muda. O O é sempre O, E é sempre E. Então isso dá uma velocidade para a língua muito grande na hora que você vai falar. E outra, não tem prolongação de vogal como tem no português e no inglês. A dificuldade dos nossos alunos entender inglês também é essa dança das vogais e das consoantes. Às vezes você lê, quando você escuta, fala, tem nada a ver uma coisa com a outra. O espanhol não. Quando ele começa a entender os sons, tudo, ele consegue já ouvir música, tudo, entender e cantar. Agora, falar é outro papo. Já é um outro nível. A escrita e a fala, talvez ele consiga até escrever hoje, porque tem auxílio da inteligência artificial, dos recursos, ele consegue escrever. Mas não é fácil também escrever. Aliás, se fosse fácil, todos nós seríamos escritores, né? Não é fácil escrever, porque tem que organizar ideias e tudo. Agora, falar é quando você já passou a todo aquele conhecimento para a nossa caixa acústica aqui. Ela já está registrada e aí você fala, eu penso na língua já. Porque, quer dizer, como eu estou falando em português aqui, as palavras estão vindo. Estão vindo. E a mesma coisa vai acontecer com o espanhol. Então, a exposição à língua é muito importante. O que é exposição? Não é só escutar 1000 vezes a mesma música. É você ir lá, entender a música. Eu aconselho até fazer a tradução, olhar, depois você vai ouvindo. Isso para o espanhol e para o inglês, 5 vezes para o espanhol, 10 vezes para o inglês. Porque não é a língua de origem latina. Não tem a mesma estrutura que tem o espanhol. O espanhol tem muita mudança também de estrutura em relação ao português, tá certo? Mas o inglês é muito mais. Então precisa de uma exposição muito maior.
Então eu falo para o aluno, tem que ouvir série, música, tudo e tentar entender e falar, porque se eu não coloco a fala em prática, o cérebro, aquilo que eu sei, eu não consigo transmitir.